Jair Ventura após o jogo Clássico Bavi dessa tarde aqui no Barradão. Jair Ventura, boa noite. Juliana aqui da TVE. A gente segue ao vivo com a transmissão desse primeiro clássico aqui pelo estadual. O Vitória que teve chances, que principalmente na bola aérea, também contra-ataques, teve a oportunidade de marcar o seu gol, mas vê esse tabu de 6 anos de invencibilidade cair aqui no Barradão. Queria que o senhor avaliasse, por gentileza, a partida de hoje. Boa noite. Você falou, né, das nossas oportunidades, acho que ficou claro para quem assistiu a partida. No primeiro tempo, o Ronaldo fez praticamente um milagre ali na cabeçada do Eric. E depois, numa situação também, o Eric teve uma chance clara dentro da pequena área, sozinho, acabou botando para fora. E eles tiveram uma chance também na trave, né? Uma desatenção nossa ali numa saída curta. Né? Acho que a gente falou nisso. Ele falou muito disso, da situação da transição. O Bahia aproveitou os nossos erros, diferente de alguns jogos contra a gente. E dentro de uma contra-ataque, como você falou, foi o gol deles. Né? No contra-ataque, a gente foi dar pressão no momento que não era, numa situação de um comportamento que ainda de atletas que estão chegando, né? Que vão ter que ter um pouquinho mais de calma para saber como a gente trabalha, mais esses ajustes. Mas mesmo assim, a gente teve mais chances, uma bola na trave também do Kaiser, enfim, algumas chances, mas não traduzimos as oportunidades em gol. E com isso, quando você tem chances e você não faz, o futebol ele não perdoa. E o nosso adversário aproveitou, na minha opinião, eles tiveram a chance dessa bola na trave no primeiro tempo e a chance do gol, fizeram o gol e a gente não foi efetivo e eles conseguiram a vitória. Nada. Boa noite, o Wilton Matos, Rádio Sociedade. O jogo de hoje, na parte ofensiva, o Vitória teve muitas bolas alçadas à grande área que não conseguiu a finalização para o gol. Você está achando que é mais questão de posicionamento mesmo, ou esse capricho no cruzamento é que não está indo da forma como de uma forma melhor para os atacantes? Olha, você estava no vestiário com a gente no intervalo? Não. Primeira coisa que eu entrei, o pessoal que trabalha comigo aqui sabe, eu sempre gosto de falar de algumas palavras, né? A gente tem essa situação de costume na nossa pressão usar palavras, enfim, e a primeira palavra que eu falei foi capricho, de um volume tão grande que nós tivemos, muito maior do que a nossa última vitória contra eles, no nosso 2-1, muito mais volume, muito mais controle do jogo, e a gente não venceu. Só que eu também não posso vir aqui e falar que a gente fez um jogo igual ao do Red Bull, onde o adversário foi muito melhor e venceu a gente, não. Na minha humilde opinião, nós fomos melhores no jogo, tivemos mais chances que o nosso adversário, mas o nosso adversário foi efetivo e fez os gols. Podem discordar disso, mas eu também não posso vir aqui falar que meus atletas não criaram, que a gente não teve oportunidade. E depois que eles fizeram o gol, eles souberam congelar bem a partida, né? Isso é do jogo também, a cera. Eu só falei com o Wagner, né, que uma hora ele foi lá do banco dos caras dar o cartão, aí ficou 2, 3 minutos para dar cartão para o menino lá do banco e voltar. A gente não precisa ir lá, vai dar o cartão, aplica, deixa o jogo rolar. A TVE passou o nosso jogo, né? Acho que quem está em casa quer ver jogo, não quer ver a bola parada, a gente quer ver jogo. O jogo para cá, oportunidades para lá e para cá, o jogo aberto, o jogo jogado, né? Mas efetividade, eles venceram e a gente tem que saber perder também, né? Ano passado nós vencemos deles e assim, você perde um dia, outro dia você ganha, né? A gente tem que classificar para depois, quem sabe, a gente pegar eles lá na frente. Então, continuar. Agora a gente já tem que virar a chave, o Campeonato Brasileiro está na porta aí, diferente dos últimos anos, a gente já tem um jogo direto, um adversário direto agora, na nossa casa, tempo de recuperação curto, temos que descansar mais, para que a gente possa estar inteiro, para a gente conseguir traduzir esse volume de jogo que nós tivemos, essas chances claras, né, que foram chances claras. A defesa do Ronaldo talvez possa ser a defesa do campeonato. Essas chances claras em gols, oportunidades, né, a gente não pode desperdiçar em jogo grande como é um Bavi. Então já temos que ficar chateado por tudo que envolve um clássico. Perder é sempre ruim, perder um clássico é pior ainda, mas o mundo não acaba hoje. A gente tem um jogo importante contra o Remo, então lamber as feridas até a meia-noite, que a gente fala, né? Assim, quando vence também.
ganhou não está tudo bonito, não perdeu não tem terra arrasada, mas lógico que é clássico, a gente sabe da importância, enfim. E quem perde tem que ficar falando aqui, quem ganha, conta os motivos que ganhou. Foi efetivo, o time dos caras foi efetivo e eles venceram. É simples assim. Jair, você colocou o time principal do Vitória já desde quarta-feira contra a Juazeirense e hoje voltou a repetir força máxima e acabou perdendo o clássico aqui no Barradão. Até onde esse resultado de hoje ele pode impactar na estreia do Vitória contra o Remo, ou são histórias diferentes, né? Campeonato Baiano, já que agora é início de uma história, início de um campeonato muito difícil de 38 rodadas. Até meia-noite. Acho que a gente não pode vir aqui também e normalizar uma derrota. Nós somos profissionais, sabemos da responsabilidade da gente levar paixão para a nossa torcida e tá todo mundo puto com a derrota. Essa é a grande verdade. Mas se a gente ficar chorando, se lamentando até o jogo, no jogo, e aí começa uma Série A, a gente sabe como é que foi a Série A pra gente o ano passado. A gente teve uma arrancada no final, mas que a gente possa ser mais regular esse ano. Isso que a gente combinou internamente, falando aqui para vocês agora, para a gente fazer um campeonato que, para mim, na minha humilde opinião, o campeonato de pontos corridos é um campeonato de regularidade, né? A equipe mais regular vai ser a campeã e a equipe menos regular não vão conseguir os objetivos, vão estar entre as últimas. Então, que a gente possa ser mais regular, né? Para que a gente possa fazer um campeonato mais tranquilo. E essa regularidade passa já por esse jogo em casa, uma decisão, a gente sabe da importância. A nossa torcida está extremamente chateada, assim como nós, com a derrota, mas nós precisamos da força deles de novo aqui no Barradão, para que a gente possa fazer esse caldeirão e fazer uma história diferente no início do nosso Campeonato Brasileiro, diferente do clássico de hoje. Bom, aqui, Jair, a gente viu que o Vitória realmente teve um volumão para cima do Bahia, teve diversas chances, bolas sendo cruzadas a todo momento na área e, de fato, também desperdiçou alguma chance. Mas, de qualquer sorte, é um teste, né? É um time de Série A, um teste, até para a gente sentir lá ele o que vem lá para frente, tá? Então a pergunta é, esse time que você viu jogar hoje, claro, início de temporada e tudo, mas você sente que ainda precisa de alguns reforços, principalmente aí de um ganhador de jogo, de um arrastador para frente? Cara, a gente primeiro parabenizar o departamento de futebol junto com o nosso presidente. O esforço que foi feito, só a gente que está internamente sabe o esforço que o Fábio fez junto com o departamento de futebol para a manutenção dos principais atletas do ano passado. Ramon, ele conseguiu. O Eric, ele conseguiu. Baralhas, a gente conseguiu. O único... Jamerson. O único que a gente não conseguiu, e eu participei diretamente disso, foi o nosso capitão. Lucas Alto. Foi um cara que eu tenho amizade. Eu passei as férias todas perturbando ele, o Fábio me ligando, a gente ligando para ele, e uma decisão pessoal do atleta, por 4 anos de contrato, um salário altíssimo em dólar. A gente, mesmo assim, o Fábio fez um esforço que seria uma coisa assim muito difícil para um zagueiro ser pago no Brasil. Então posso dizer que o Fábio fez um esforço demais para a gente conseguir manter o Halter também, que era um zagueiro que é, para mim, acima da média. Então, e não conseguiu por conta dele, porque ele tinha esse sonho de jogar na MLS, ele tinha esse sonho de morar lá, uma liga, né, onde o Messi joga, enfim, tudo isso, e 4 anos de contrato com progressões de salário muito altos. Se eu falar para vocês se assustam. Então, assim, é difícil você convencer um cara aqui também. A gente tem que se botar no lugar do cara, né? Nós todos somos profissionais, você recebe uma situação viável para você, a gente tem que deixar a paixão de lado e pensar na nossa família, e pensar na carreira deles, que é muito rápida. Então não é para ficar com raiva, mercenário, não. Eu acho que tem que entender o atleta também, né? A gente tem um defeito da gente julgar as pessoas sem se botar no lugar delas, sabe? Eu falo muito de gestão aqui, então antes de eu vir aqui expor algum atleta, eu tinha que pensar, se fizesse isso comigo, como eu ia me sentir. Eu fui um operário da bola, né? Eu fui um operário mesmo. E dentro disso eu não gostaria de certas condutas de liderança de treinadores. Então hoje eu faço
Tem muito cuidado de fazer alguma crítica, muito cuidado de apontar o dedo para alguém, porque se você faz com alguém, você tem que estar pensando, se fizesse isso para você, como você ia reagir. E a vida é assim, né? A vida, de vez em quando, um dia você bate, outro dia você apanha, e de repente o dedo que você aponta, as coisas voltam para você de outra maneira. A lei do retorno, ela é pesada. E não tem esse negócio de outra vida, não. A gente fala, vai pagar em outra vida. Não vai, não. O homem lá de cima, ele não deixa para outra vida, não. Ela vem a jato. Então, é ter tranquilidade. A gente trabalha com a paixão da nossa torcida. Hoje está todo mundo indignado. Eu sou um responsável, vou estar sempre botando a cara aqui, nunca me omitir. Jamais entregar jogadores aqui por erro, A, B, C, não. Porque quando ganha todo mundo, né? Quando a gente ganhou do São Paulo, a festa foi geral, né? Então, todo mundo participou. E quando perder, a gente perdeu do Red Bull, que eu falo que foi um jogo marcante, uma derrota dolorosa, a gente também não se abateu e deu a volta por cima. Então é assim, a vida do futebol é assim. Eu estou aí agora, acho que 4 ou 5 jogos para fazer 400 jogos, completo 10 anos de carreira esse ano, né? Então sei muito bem como é que funciona, mas a gente tem que saber, tem que botar a cara aqui. A gente é remunerado para isso e o grande líder tem que saber também proteger, mas não sem ter cobranças. Mas já foi com as quarta, quinta rodada do Campeonato Baiano, perdemos o jogo, agora é buscar a classificação e virar a chave para a nossa estreia do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Jair. Eu queria que você explicasse qual foi a estratégia para colocar Pablo no segundo tempo, que é um jogador ainda jovem, pouco experimentado e pouco experiente para um clássico tão grande. É o único atleta à disposição que a gente tem para ataque e para meio, né? O Renzo machucou, a gente não tem outros atletas. Ele é jovem igual você e pode ser um bom jogador, como você é um jovem repórter, pode ser um bom repórter. A idade não tem, né? O Rodrigo foi titular comigo no Santos com 16 anos, então, mais lógico, se a gente tivesse algumas peças, né, já aptas para ali, provavelmente ele não teria oportunidade, mas eu gostei do que eu vi. Fiz alguns elogios a Yuri, alguns jogadores, o Breno está também no banco, os jogadores que aproveitaram as oportunidades do Campeonato Baiano, tirando a expulsão do Pablo, né, a gente sabe que foi um erro, acho que pode ser muito pela idade, como a gente falou, a sua idade. Eu também sou jovem, sabia? Não estou meio acabado, mas eu sou jovem. Tenho esse cabelo branco aqui. Quantos anos acho que eu tenho? Tu vai me fuder não, hein? Obrigado. Então é assim, cara, os jovens também têm oportunidade e eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Pablo também nos treinos. Eu gostei do que ele fez o gol, errou em subir, ele sabe, ali no alambrado, mas foi um dos destaques nesses 3 primeiros jogos e por isso a oportunidade. Eu já vi vocês cobrando treinadores aqui que não usavam a base. E agora eu não posso ser julgado por estar usando a base, né? Aí a gente tem que saber o que a gente quer, né? Acho que o Marco, um dos rótulos que eu tenho, né? Eu tenho alguns rótulos, a gente vai perder a noite aqui, mas algum deles é lançar jovens. Por onde a gente lançou jovem. Disputei uma Libertadores em 2017, meu titular tinha 17 anos, que é o Matheus, que hoje é titular do Red Bull. Então, assim, onde passa a gente lança jovens, então, e com o Pablo não vai ser diferente. Se a gente achar que tem qualidade, mesmo que chegue em reforço para a posição, vai jogar o melhor. Então a gente vê futuro nesse menino, né? Então a idade a gente não vê, apesar do clássico. Então o menino fez o gol na gente, tem quantos anos? 17. Jovem, bom, foi lá, fez o gol. Então não tem situação de idade, tem de estar preparado. Boa noite, Jair. Matheus Assis, do Jornal 2 de Julho. Parabéns pelo seu trabalho ao longo desse período à frente do Esporte Clube Vitória. Gostaria de saber se o resultado de hoje impacta em alguma coisa em relação ao planejamento do clube para a temporada, para os próximos jogos, e se você acompanhou durante a partida a movimentação da torcida com relação à chegada de Marinho nas imbatíveis. De que forma você enxerga Marinho nesse contexto de Vitória? É um jogador que já tem uma identidade com o clube e demonstra a cada dia vontade de estar aqui no seu plantel. Olha, eu vou falar do Marinho, um jogador extremamente identificado, né? O nosso mini-mício aleatório, né? O Marinho, não é isso, né? De Marinho, teve uma passagem muito boa aqui, um atleta identificado, meu carinho e respeito por ele, já joguei contra, inclusive em 2016, que ele fez um grande ano, a gente jogou contra aqui, lembra desse jogo?
Eu não lembro, não. E aí, o que eu tenho para falar é respeito total pela história dele, mas assim como eu faço dos outros atletas, eu não me sinto à vontade de falar sobre contratações ou possíveis contratações, mas respeito demais a história dele dentro do clube, é um jogador identificado e a gente tem respeito. E vou falar hoje e já não falo mais. Já não falo mais a respeito. Se perguntarem, que a gente não perder a pergunta, mas total respeito por tudo que ele construiu aqui. E a gente tem que ter respeito, sim, mas também não falar, né? Porque eu tenho... O grupo está bem cheio hoje. Porque a gente está com o grupo do Campeonato Baiano, o Sub-20 também juntou. E se eu ficar falando de atletas que não têm contrato com a gente, os meus meninos ficam com ciúmes. Então, vamos falar dos atletas que têm contrato com Vitória, mas respeito demais a história do Marinho aqui, um jogador que tem uma carreira brilhante, campeão por onde passou, mas a gente tem que falar dos jogadores que a gente tem contrato. Boa noite aí, Daniel Marinho, da Rádio Metrópole. Bom, o senhor acabou de falar que não iria falar de jogadores que não fazem parte do plantel, mas agora o Pedro Henrique chegou e é a nova contratação do Vitória. Eu estava presente aqui assistindo o Bavi, e a chegada do Pedro Henrique pode ser ali mais um jogador de ataque, pode mudar a forma como joga, porque hoje, por exemplo, tivemos grande chance, a Vitória teve grande chance e desperdiçaram essas chances, como o senhor já disse anteriormente. Também tivemos muitas chances de bola alçada na área, muito cruzamento na área. Como pode ser a chegada desse jogador? Pode mudar a forma como o Vitória ataca? Olha, primeiro ele tem que ser regularizado. Nós vivemos jogadores que chegaram e não foram. Tem os exames para ser avaliados. Ele é um jogador de área, sim. E assim que ele for anunciado, né? Que o nosso menino lá que corta o cabelo lá, ele não anuncia antes. E ele corta meu cabelo, inclusive, eu chamo ele de X9, cara, ele é o X9. Se ele não anunciar antes, assim que for anunciado eu vou falar também, mas por enquanto ele tá aqui, mas ele não tem contrato com a gente ainda não. Torcer para dar certo, eu falo com tranquilidade isso. Possibilidade de jogar com 2 9s, né? Então é óbvio, gente, que com a situação do Renzo, com a lesão do Renzo, a gente teve que adiantar a situação no mercado. Né? E hoje o Casi jogou 90 no último jogo, jogou 90 hoje, mas daqui a pouco ele, né, a gente torce para não ter uma lesão, a gente não tem um 9. O Fábio já fez ali, mas não é dele, né? Então por isso a chegada dele, espero que possa dar tudo certo nos exames e contratando. É um jogador, esse cara de referência sim, pode e dar mais opções para o treinador que fala aqui com vocês, isso é bom, né? Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Você tinha aí 79% de aproveitamento no Barradão, né? E o que é que faltou hoje? Eu falo na linha de frente. Faltou um pouco mais de criatividade ou faltou um pouco no segundo tempo, na volta ali para o intervalo, você tentar fazer uma mudança um pouco mais ousada ali em relação aos lados do campo? Não, eu gostei da performance do primeiro tempo, por isso a manutenção do segundo tempo. Eu acho até que o Aitor não estava mal no jogo, mas a gente optou em botar um cara mais descansado. Mas, de repente, pelo contrário, acho que até deixaria um pouco o Aitor mais, que não estava tão mal no jogo. Mas por isso que eu não fiz uma mudança imediata, porque eu estava gostando do rendimento, a gente estava com controle bom do jogo e muitas oportunidades. Eu acho que faltou mais capricho. Eu volto a repetir, nós vencemos o Bavi ano passado aqui com muito menos chances. Mas nós fomos efetivos e hoje a gente não foi. O futebol é assim. Você não é efetivo, você perde. A equipe que aproveita as oportunidades. Eu vi eles com 2 grandes oportunidades, a bola na trave, numa saída rápida ali e o gol. Um erro nosso ali de marcação, a gente saltou na hora que não era para saltar e a gente sofreu o gol. E agora parabéns para o nosso adversário e já pensar no próximo, na nossa estreia do Campeonato Brasileiro. Boa noite, professor Maria Vitória Pires, do canal GM Esportes e Portal IG. E a pergunta é justamente sobre isso. Como virar a página de um resultado hoje negativo, sendo fiel ao planejamento, que foi algo que o senhor falou na última coletiva, na preparação para a estreia do Vitória no Brasileirão? A nossa experiência nos ajuda a fazer isso. Nós tomamos de 4-0, vencemos o São Paulo aqui e permanecemos na Série A, a mesma coisa. E olha que foi um placar de 4, hein? E muitas vezes já seria terra arrasada e a gente foi lá e venceu o São Paulo bem no jogo. A gente não venceu, a gente venceu e convenceu. 1-0 ficou barato por tantas as chances que a gente teve. E hoje a gente teve um monte de chance e não fomos efetivos. Então a gente que é profissional não dá tempo. Vocês vão estar comigo um pouquinho mais tempo. Na vitória eu não chego aqui achando que eu sou o melhor treinador e na derrota eu não vou ficar aqui entrar chorando não esperem esse cara aqui cabisbaixo, sem confiança, porque
a mesma confiança que eu tenho quando eu venço, os pés no chão, quando a gente perde, também não acho que está tudo errado, não. Temos ajuste para fazer, como temos ajuste nas vitórias também para fazer. Mas é lamber as feridas até meia-noite e depois já pensar no Remo. Jair, boa noite, Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Na última coletiva nós falamos sobre como repetir ideias e comportamentos dentro de campo pode mudar o resultado final de uma partida e até mesmo definir o rumo dela. Você considera que hoje abrir mão de 3 zagueiros poderia ser uma estratégia que potencializaria a equipe? Olha, vamos falar a verdade, né? Eu já estou sentindo uma certa coisa com 3 zagueiros. O Muricy foi campeão brasileiro 3 zagueiros. Diversas equipes grandes mundiais jogam com 3 zagueiros. E eu não vejo problema com os 3 zagueiros. Vou levantar um pouquinho sobre a minha chegada com 3 zagueiros. A gente jogou com 3 zagueiros quando eu cheguei, não foi? Quando a gente chegou e antes da gente, quem construiu mais vitórias? Foi com 3 zagueiros ou sem 3 zagueiros? 3 zagueiros. Quantos jogos a gente ganhou do Santos na história lá na Vila? Um só. Quantos zagueiros foram? 3 zagueiros. Qual foi o maior placar elástico da Série A do Vitória ano passado? Quantas vezes a gente tinha feito antes dos 3 zagueiros 3 gols? Nenhuma. A gente fez 3 gols com 3 zagueiros. Então o problema não é isso. Com 3 zagueiros a gente chegou à pontuação de pré-Libertadores. É ruim? É errado? Agora, se toda derrota que a gente tiver falar que é culpa dos 3 zagueiros, isso é um pouco de covardia. Que é esperar a coisa não acontecer para falar de um sistema vitorioso. Porque se não fosse vitorioso a gente já teria mudado. Só que quando vence, ninguém fala dos 3 zagueiros. Aí agora toda vez que a gente perder falar dos 3 zagueiros, é sacanagem, porque parece estar jogando contra o nosso Vitória, que somos nós, todos somos Vitória. Então tira, né? Pega isso do ano passado, e se a gente não tivesse tido esse aproveitamento com os 3 zagueiros, a gente vai jogar a Série A agora. A gente vai enfrentar Palmeiras, Flamengo, Maracanã. A gente vai enfrentar, a gente vai de igual para igual? A gente vai jogar de igual para igual? Não pode. O cara, ele fez, o que aconteceu? No outro dia, ele saiu quando? Ele treinou no outro dia? Não, ninguém vai saber. Ninguém quer saber. Vocês querem ganhar, agora escolher como vai ganhar, deixa a gente, que a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente comemorou junto a permanência com o não. Foi com quantos zagueiros? Como? E se tiver que tirar, a gente tirou hoje. E se tiver que tirar lá contra o Juazeirense, a gente achou, a gente tirou. Vai ter jogo que a gente vai jogar sem. Mas não vamos achar que é defeito nisso toda vez que perder, porque não é legal, né? Porque quando ganha, ninguém fala dos 3 zagueiros. Quando a gente ganhou do Santos lá na Vila pela primeira vez na história, ninguém falou, né? Dos 3 zagueiros. Então, a gente é um pouco de covardia esperar o resultado para a gente falar uma situação que a gente sabe que não é favorável para alguns. Mas a gente sabe como é que funciona, então... Toda vez que eu perder, vai se falar de Marinho, vai falar de 3 zagueiros, vai falar das coisas assim. Essa é a verdade. Então, eu vou falar. Eu tenho que falar, né? Sou pago aqui para falar, mas vamos lá. Jair, boa noite. Boa noite. Você vai enfrentar um Remo que terminou o Campeonato Brasileiro da Série B ano passado mais cedo do que o da Série A. Estava parado por 2 meses e teve a sua primeira partida ontem. É uma vantagem estar mais entrosado, tá? Tem uma equipe um pouco mais entrosada, um pouco mais trabalhada, ou uma desvantagem enfrentar um Remo que está um pouco mais descansado? Ótima pergunta. Eles vêm mais descansados. A gente optou em não usar o primeiro jogo do ano, que seria o Bavi. Era um risco muito grande. A gente teve a nossa estreia no Campeonato Baiano para dar um pouquinho mais de ritmo, mas lógico que você tem um time um pouco mais cansado. E essa sequência de 3 jogos, sim. Mas você ganha um pouquinho mais de entrosamento. Então é aquele cobertor curto. Você cobre aqui, descobre aqui. Nós fizemos um planejamento para ter uma equipe mais entrosada, né? E um pouquinho, né, de repente, não tão descansada. Então o que vai acontecer, como sempre, é o resultado final. No resultado final, o planejamento deu certo. Se vencer, se não vencer, o planejamento deu errado, como foi o jogo de hoje. A gente jogou pior que os caras? Não. Mas quem ganhou o jogo hoje? Foram eles. Então, quem ganha está sempre certo e quem perde tem que dar desculpa, né? Então, vamos torcer que o planejamento esteja certo, a gente consiga vencer em casa e começar com o pé direito aí o nosso Campeonato Brasileiro. Jair, boa noite. Acho que nada melhor do que um clássico para poder ter uma base, né, de como o time pode performar em uma Série A, até porque foi o primeiro teste do Vitória em times de Série A. Queria saber de você qual o aprendizado que você tira dessa derrota de hoje e o que você já notou de melhoras para o time, o que o Vitória precisa melhorar
para que não repita esses mesmos erros de hoje contra o Remo quarta-feira? Olha, hoje a parte ofensiva é a efetividade, que a gente falou, do capricho. Eu acho que ficou claro para todos nós. E alguns ajustes também de marcação, né? Principalmente ali na situação do gol, no salto ali que de repente... coisas que a gente vai trabalhar internamente. Isso são, a partir do tempo, os jogadores que participaram são 2 jogadores que são novos, não sabem de alguns comportamentos, apesar da gente passar, não está aquela coisa automatizada ainda, mas com o passar do tempo a tendência é que a gente melhore como equipe também. Muitos jogadores chegando, a gente estava falando do atacante que pode chegar ou não chegar dependendo do que vai acontecer para frente, e a gente botar esses caras com os comportamentos ali que Cáceres já tinha, jogando no liga diferente do Matheus, né, que o Matheus Silva, que o Matheusinho é o nosso mais antigo, né, do Halter, que de repente o Richelli também não tem, são atletas que estão no seu segundo jogo com a gente. Então a gente tem que ter calma, né, porque é difícil para o Vitória fazer contratações, a gente sabe da dificuldade do departamento de futebol com a nossa realidade financeira, então se os atletas tiverem erros inícios e a gente for não serve, não acha que a gente vai chegar na janela e vai trazer mais 3, 4, tira esse e aquele, que é muito difícil. Então temos que trabalhar, temos que ter paciência, mesmo que aconteçam alguns erros, a gente trabalhar e potencializar esses atletas, melhorar cada dia para minimizar os erros, e assim a gente fica próximo da vitória. Pela que eu falei, o jogo não foi um jogo ruim, a gente sabe, a gente viu tanto de chances, até em jogos que a gente venceu, não vou falar só do outro, vai vir em outros jogos, a gente de repente criou até menos, né? Como o próprio jogo do Santos, a gente venceu criando muito menos, mas a gente não foi efetivo hoje e não venceu. Então, vamos embora, bola para frente e já pensar no próximo adversário. Professor Jair, hoje 3 reforços do Vitória estrearam, jogaram com o Bavi pela primeira vez, né? Queria que você avaliasse, né, a atuação do zagueiro Richelli, o lateral Matheus, o volante Kaique, como você projeta também a utilização deles aí nos próximos jogos, na sequência da temporada. É difícil fazer a avaliação individual, né? É igual o cara que faz o gol, avaliar a avaliação do cara. Acho que a gente tem que avaliar, principalmente a gente sabe como é que foi o gol. Então qualquer coisa aqui não seria muito legal da minha parte, avaliar individualmente. Mas estrearam bem, que já fizeram a estreia no último jogo no 4-0. Hoje, infelizmente, eu falei ali no vestiário da importância da gente passar isso para eles, nosso retrospecto, né? Tirando o jogo de hoje, que era bom, nós que já estávamos aqui há mais tempo e jogamos um Bavi ano passado e vencemos, de ajudar eles de alguma maneira, eles chegarem também vencendo. Mas não foi hoje, mas a gente vai ter novos jogos que a gente possa fazer os próximos clássicos diferentes do que foi hoje. Jair, boa noite. Na coletiva do Ceni, ele falou sobre a arbitragem. Não que ela prejudicou a partida, que teve um erro, mas que picotou o jogo, deixou o espetáculo feio. Eu queria saber sobre a sua visão sobre a atuação do árbitro. Foi, achei só isso também. Não interferiu em nada na vitória do Bahia, mérito deles, foram eficientes na transição ali, fizeram o gol. Mas eu falei pro Wagner ali, que é o árbitro, né? Falei que ele poderia ter deixado o jogo correr um pouquinho mais. Falei com o pessoal da TVE que passou o jogo ao vivo. O pessoal de casa, nós que estamos aqui, a gente quer ver mais jogo, né? E o Bahia não está errado de fazer a cera do jogo, a gente também já fez, mas desde que dê mais acréscimo, né? A gente não pode ser conivente com a cera. A cera é do jogo. Se eu falar que a gente não já fez quando a gente está ganhando também, eu vou ser hipócrita. Então, assim, acontece, mas que os árbitros têm que tentar de alguma maneira minimizar, dando vantagem em alguns lances. Teve um lance que o Baralhas sofreu uma falta, daí ia levar o contra-ataque, ele parou, toca lá atrás, sabe? Faltou um pouco mais de expertise para ele, mas acho que ele com o tempo ele vai aprendendo, mas quero deixar claro que ele não teve participação nenhuma na vitória dos caras, mas assim, acho que só poderia ter deixado o jogo rolar mais, acho que para os dois lados. Né? Lógico que depois que eles fazem um gol, uma equipe que está ganhando tenta congelar mais o jogo, mas já vi alguns momentos até 0-0, eles tentando já congelar mais um pouquinho o jogo, por estar jogando fora, de saber da nossa força aqui. Nós fomos o Vitória de sempre, mas não fomos eficientes e hoje acabamos pagando caro pela não eficiência e perdendo o primeiro clássico do ano. Boa noite, Jair. Silvio Moreira, da Rádio Web Esporte 360. No primeiro tempo, o Vitória insistiu muito em cruzamentos para dentro da área. Alguns até conseguiu finalizar e outros cruzamentos errados. No segundo tempo, você colocou o Matheusinho, né? Foi para dar uma dinâmica diferente para a equipe. Só que, para o azar, quando você chamou o Matheusinho, o Bahia fez o gol. O que é que você quis
com o Mateuzinho naquele momento no campo? Você participou do último Bavi aqui? Não. A gente ganhou de 2-1. Como é que foram os nossos 2 gols? Mas o pênalti saiu de um quê? 2 cruzamentos a gente fez os gols. O cruzamento é do jogo. Eu joguei com o Palmeiras lá no Allianz. Sabe quantos cruzamentos eles deram? Sabe? Pergunta. 20? 38. 38. Palmeiras, sabe? Palmeiras, né? Campeão Libertadores, campeão brasileiro, Copa Brasil. Cruzou, é assim, é do jogo. Só quando a gente perde os cruzamentos. O Abel foi responder lá. Pô, Abel, 38 cruzamentos? Você imagina, o Palmeiras, todo investimento que tem, a força que tem, dá 38 cruzamentos contra o Vitória. Tá do jogo. A gente cruzou e ganhou. Quando não cruza, o cruzamento vira chuveirinho. E essa é a grande verdade. Quando a gente ganha, não fala do cruzamento. No outro Bavi foram 2 cruzamentos, um pênalti, um gol. E é do jogo. Faz parte. Hoje eles ganharam e tem que dar mérito para os adversários, né? Acho que a gente tem que saber perder também. Os caras ganharam, fizeram o gol e o futebol que é resultado. Só que a gente também que trabalha com performance. Então, dentro da performance, a gente criou, mas não foi efetivo e parabéns para o nosso adversário, conseguimos vencer. Jair, boa noite. Você falou aí, né, de efetividade. Teve uma hora no banco de reserva, na cabine, eu vi você pegando o ar com o Eric, que finalizou errado daquele chute ali. Você fez de chapa, tudo isso. E a Série A é exatamente, apesar que só temos Série A na próxima quarta-feira, mas a Série A é exatamente essa questão de efetividade. Para um time como o Vitória, onde está numa prateleira abaixo, não pode vacilar como vacilou nos momentos hoje. Eu falo, tudo bem que vocês treinam, vocês têm um planejamento, vocês têm vídeo, mas tem coisas que são a mais do que isso. Esse a mais, como detalhar para que um Eric, quando tiver oportunidade para um momento que estiver precisando fazer o gol, ele vai lá e faça. O Kaiser subir de cabeça, fazer o gol. Mateuzinho finalizar de fora da área e vai lá fazer o gol. Quais os caminhos tem que ser seguido a partir de hoje com o Bavica? Talvez eu acho que seja aquela pergunta que eu te fiz semana passada do início, do ponto de partida. Verdade. Acho que você foi muito bem. Acho que todos nós somos sabedores. Os atletas também que tiveram oportunidade no Laele botaram a bola para dentro sabem disso também. E, cara, tem que ser efetivo. Você sabe que a Série A é assim. As oportunidades, principalmente com caras, né, que a gente vai jogar contra, né, Flávio Lopes, Hulk, esses caras, Pedro, esses caras não desperdiçam tantas chances. Então, a oportunidade que a gente vê, que nós tivermos, nós temos que ser efetivos. Eles sabem disso, mas agora é passar confiança, porque você sabe também que você foi atleta, né? Quando o atleta perde a confiança, o gol fica pequenininho. Então, eu não posso vir aqui bater em todo mundo, tirar a confiança, que eu já tenho uma final de Copa do Mundo agora, quarta-feira. É levantar a moral desses caras, caprichar nos cruzamentos, caprichar nas finalizações que tivemos chance, para a gente ser efetivo, né? Se hoje a gente tivesse ter sido efetivo, era outra situação aqui, mas o futebol é assim, a gente ganha e perde e ganha, tem que ganhar mais que perde, senão a gente fica pouco tempo aqui, então eu tenho que ganhar logo, porque eu vou ficar com muita saudade de você, cara, se eu não ficar aqui muito tempo. O engraçado é o seguinte, que agora você fica falando isso daí e as ligações estão batendo. Como é que é? Pra você? Ele é foda, né? Já, tá vendo brecha. Fechou? Professor, boa noite, Carutal, desse canal do Dinâmico. Em algumas coletivas o senhor já bateu em um ponto sobre o que treina melhor começa como titular. E os que estão mal em campo durante o primeiro tempo, por que não são substituídos? Vou dar um exemplo de Eric, que claramente está sem ritmo. No jogo de quarta-feira ele não foi bem e hoje foi abaixo, em especial por conta dos 2 gols perdidos. Por que ele não foi substituído logo no intervalo, com a entrada em especial de Mateuzinho, que o senhor falou que pode jogar em qualquer posição que o senhor pedir e tal, e Mateuzinho aparentemente entrou muito bem e fez a diferença. Obrigado. Verdade, eu acho que pior que o Eric, cara, a gente estava falando com o Antônio aqui. O Eric voltou nos treinos muito bem, mas concordo que ele não fez o primeiro jogo, então ele saiu, ele falou, eu não vou falar o que ele falou para mim, a gente brincou ali, ele tem essa autocrítica, sabe? Então, mas aquilo também que a gente falou de gestão, aquilo que a gente falou de manutenção, porra, o Eric foi nosso lateral direito ano passado, né, cara?
Então, assim, eu tenho muita gratidão e valorização daquilo que já foi feito. De repente, se eu tivesse só o recorte desses 2 jogos, de repente as coisas teriam sido diferentes. Mas, por tudo que ele já fez, eu sei que ele já fez. Então, assim, eu tenho na minha memória que, lógico, se ele pode me entregar porque já fez com a gente mesmo, não foi nem em outros clubes, que é um jogador que a gente fez um esforço pra caramba pra tê-lo. Mas é óbvio, se as coisas não acontecerem, a gente vai buscar alternativas. Isso, mas de repente poderia ter sido no intervalo ou não, mas bem ou mal, ele perdeu as oportunidades, mas foi ele que estava ali para criar também e tal. Mas nada impeça de que ele ou outro jogador, se a gente achar que tem que ter uma mudança, até para preservar, né? Quando o cara não vai bem, a gente pode pensar assim, mas concordo com você que ele não fez os seus 2 melhores jogos como ele terminou, que para mim ele foi um dos principais jogadores na nossa arrancada, até jogando como lateral, acho que foi uma surpresa para todos nós, né? Um cara beirada, canhoto, jogando de lateral direito, né? Então, assim, a gente tem que também, nós somos sabedores do que ele pode entregar, mas com certeza a meritocracia ela tem que predominar, porque os caras que entram bem em pé de passagem, eles vão estar sempre brigando nessas posições. Então é assim com todos, mesmo os caras que a gente tem gratidão por tudo, até porque, como eu falo sempre da gestão, quando você faz uma substituição em cima de um cara que não está bem, o cara sabe que não está bem, dificilmente. Eu já elogiei o Mateuzinho aqui, né, em outras oportunidades, dele nunca mudar a cara, treinar pra caramba, ser o mesmo cara, o mesmo profissional, mesmo não sendo titular, sabendo da importância dele pra gente. E o momento que a gente achar, com certeza ele vai jogar, não só ele, mas como, e a gente tem que recuperar também atletas que de repente não foram bem, né, e que de repente saem do banco, trocam, já aconteceu isso com a gente em outros clubes, atletas muito vinculados a clubes que a gente passou, mas que viveram momentos difíceis, a gente deu uma seguradinha, eles voltaram a fazer gol e foram embora. O Kaiser, o ano passado, chegou a sair para o Renzo, em algum momento que o Renzo vinha entrando, bem, depois o Kaiser voltou, fez gol, foi importante, então com certeza a nossa avaliação vai sendo feita, mas também a gente lida com a situação de não matar o jogador, assim, de queimar ele, assim, sabe? Porque a gente pode precisar quanto antes deles. Então, por isso, de uma situação de gestão, gradativamente, as coisas vão acontecendo, se você me entende. Fechou, gente? Boa noite a todos. Boa noite. Agora é hora de ir para casa descansar.